E desta feita, então, nós vamos ter algumas ministrações sobre o transcorrer deste livro. E a nossa expectativa, irmãos, é que o Senhor Ele fale ao nosso coração, nos instrua sobre aquilo que Ele deixou registrado nesse livro histórico e tão abençoador para aquela época e principalmente para as gerações posteriores. E nós queremos então pedir que você abra o texto no livro de Juízes, a palavra de Deus. Vamos fazer 3 leituras sobre os momentos que nós iremos então trazer como reflexão para as nossas vidas nesta noite. Então vamos ler Juízes capítulo 1. Na verdade nós iríamos ler todo o capítulo 1 e o capítulo 2 até o verso 5, mas é uma leitura bastante extensa. Eu quero encorajar você a fazer esta leitura em casa. E aqui nós vamos pegar os 3 pontos que são mais altos da nossa reflexão desta noite. Então, Juízes capítulo 1, nós vamos ler apenas o verso 1 e 2, depois nós vamos ler o verso de número 19, e depois vamos ler no capítulo 2, versos do 1 até o verso 5. Nós vamos fazer então esses 3 blocos de leituras em que nós iremos desenvolver a mensagem de hoje para nós. Juízes capítulo 1, verso 1 e 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira, eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Vamos para o verso 19 agora. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. Pule agora para o capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o verso 5. O anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse: eu tirei vocês do Egito, e os trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse: não expulsarei estes povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nosso Pai, neste momento, ó Deus, em que a Tua palavra foi lida, necessitamos, ó Deus, da iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão dela. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, nos encoraje a continuar a nossa caminhada. Que a Tua misericórdia, a Tua graça, ó Deus, assim como nós podemos ver nesta leitura, foi posta sobre o Teu povo naquele lugar. Seja assim, ó Deus, conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós te oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante desta leitura que nós acabamos de fazer, há aqui, de fato, um momento importante na vida do povo de Deus. Nós sabemos da história do cativeiro do Egito, onde estavam ali o povo de Deus e foram libertos para serem levados por Moisés durante todo o percurso até a chegada da terra prometida. Porém, nós também sabemos que Moisés não entrou na terra prometida, mas Josué deu continuidade ao trabalho de continuidade, e ele, juntamente com aqueles que adentraram a terra, assim o texto nos coloca neste cenário. E, de fato, irmãos,
é um cenário bastante importante para que nós possamos ver, mais uma vez, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, as promessas de Deus, e o quanto o povo é falho, o quanto o povo é pequeno, frágil, limitado, e dificuldades são aqui apresentadas no texto, né, de haver uma obediência tal qual assim o Senhor estabeleceu para aquele povo. Este capítulo 1 e o início do 2 nos apresentam, irmãos, esta realidade dura. Apesar de todas as promessas de Deus, apesar de tudo quanto Deus já apresentou durante todo o percurso de caminhada até a terra prometida, o povo assim então falhou, como nós lemos, falhou em obedecer às ordenanças de Deus, deixando os inimigos que haviam ocupado a terra prometida e precisavam ser expulsos de lá, mas eles, além de não expulsarem totalmente os cananeus que viviam na terra prometida, ainda fizeram alianças com aquele povo, e isso de fato é trágico, pois é uma flagrante desobediência a tudo aquilo que Deus ele prometeu e fez e garantiu para o povo e estabeleceu como um padrão de obediência. Por isso, então, eles enfrentaram também as consequências desta desobediência. Precisamos, então, irmãos, interpretar esta narrativa à luz da soberania de Deus. Precisamos também perceber o lado da depravação humana, que assim nós somos, né? Apesar de todas as intervenções de Deus na libertação daquele povo, daquilo que Deus colocou nas mãos deles como a bênção da terra prometida, de uma liberdade que o Senhor assim concedeu para aquele povo, de todos os milagres, podemos ver, irmãos, a necessidade apontada, apesar dos juízes que foram levantados por Deus para dirigir aquele povo, aquelas 12 tribos, né, das tribos de Israel. Mesmo diante de tudo isso, fica claro que o único apontado nesta narrativa como uma necessidade vigente, real e verdadeira para conduzir o povo seria o supremo juiz, o Senhor Jesus. Esses juízes e esta narrativa aponta para aquele que haveria de vir, o Senhor Jesus como o juiz supremo, aquele que não se corromperia, aquele que viria em excelência, em graça, em prontidão e em verdade e com autoridade. O autor do livro Juízes para Você, de Timothy Keller, ele escreveu assim: apesar do intervalo de 3.000 anos daquele tempo para o nosso tempo, existem muitos paralelos entre aquela época e o livro de Juízes, que o livro de Juízes relata na história do povo de Deus em Israel. No período então existente, desde Moisés e Josué até o surgimento dos primeiros reis, por volta de 1.200 anos antes de Cristo, aquele foi um período de pluralismo espiritual. E pluralismo, irmãos, é de fato uma filosofia, uma compreensão de cosmovisão do que tudo vale, ou tudo está certo, não tem problema, não há um posicionamento definido, onde cada um faz o que quiser, pois não há absolutos, e vivemos então isso nos nossos dias, infelizmente. Assim como o povo de lá do tempo de Juízes faziam aquilo que eles queriam, viviam desgarrados em uma liberdade, assim como eles compreendiam, vivemos hoje neste tempo. Aquele, irmãos, foi um tempo em que os israelitas tinham que escolher diariamente entre seguir a Deus como o Senhor de suas vidas, ou então seguir as suas preferências e as suas tendências daquela época, ou seja, uma pseudo-liberdade. Eles teriam que fazer esta escolha diariamente, todos os dias. Nós vamos obedecer a Deus ou nós vamos fazer a nossa própria vontade? O livro de Juízes, irmãos, se ocupa principalmente em relatar como Israel fracassou na sua tarefa, na sua missão, a qual Deus deu para eles. Como deixou de conhecer, como eles deixaram de amar, como eles deixaram de obedecer a Deus para fazer o que parecia correto aos seus próprios olhos. Lembrem-se que o último versículo deste livro diz exatamente isso. Não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que eles queriam. Meus amados, o livro de Juízes começa então olhando para o passado, trazendo como um ponto importante aquilo que Deus havia feito
anteriormente na vida daquele povo, e ele conclui então o seu livro, apontando então para um tempo que haveria de vir, o início de um tempo monárquico, onde agora Saul, Davi, Salomão e tantos outros seriam agora reis que iriam dominar o povo no sentido de governo, de governar o povo. Não seriam mais juízes pontuais, mas sim alguém que pudesse reinar. Assim, queridos, que Josué, ele chegou à terra prometida com as tribos de Israel, ele chamou para serem fiéis à aliança com Deus. Esse é o chamamento de Josué. Ele chamou a todos para que pudessem servir a Deus, serem obedientes a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Era de fato, irmãos, uma época de altos e baixos. O povo de Deus vivia em um ciclo de rebelião contra o próprio Deus. E naquele tempo, o povo então se rebelava contra Deus, Deus se irava, deixava com que a opressão do inimigo daquele tempo pudesse prevalecer contra o povo então levantava um clamor e arrependimento, assim como lemos no capítulo 2, havia de fato um quebrantamento, as pessoas se voltavam para Deus e havia de fato uma provisão de Deus em levantar um novo juiz, para que esse juiz agora pudesse colocar ordem na nação, e aí as coisas voltavam tudo ao normal. Tempo de paz. Depois do tempo de paz havia a morte daquele juiz, que ele envelhecia e morria. E a partir de então, tudo voltava novamente, o povo ficava solto, dentro de uma liberdade que eles assim entendiam, faziam o que queriam, e o povo agora se rebelava novamente contra Deus. E havia sempre esse círculo, irmãos, que retrata muito bem a nossa realidade hoje, a realidade das pessoas, altos e baixos, momentos de comunhão com Deus, momento de distanciamento de Deus. Quando Josué então, irmãos, morreu, o povo de Israel não tinha rei, e eram governados por esses juízes como líderes políticos militares regionais, para julgar as questões, as causas e colocar ordem, usados para expulsar os cananeus remanescentes e evitar a corrupção moral do povo de Deus e evitar a adoração a outros deuses pelo sacrifício infantil, por exemplo. No total, irmãos, foram 12 juízes ao todo. E Deus foi cuidadoso por dar da nação maior a menor um juiz. Foram 12. Mas alguém pode perguntar, mas a tribo de Levi, pastor, não tinha terra, não tinha tribo, não tinha território. Quem foi o rei da tribo de Levi? De fato, eles não tinham rei, não tinham juízes, não tinham juiz. Eles continuaram no seu ofício de adoração, de louvor, de cultuar, de adorar. Mas lembremos que a tribo de José, ela foi dividida pelos seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, dessas duas, somando tudo, os 12. E aqui, queridos, Deus vê o povo na sua totalidade. Esta é a grande lição. Deus deu a cada tribo um juiz oriundo de cada tempo, para cada oriundo de cada tribo, para que pudessem então, na sua totalidade, haver uma demonstração do cuidado de Deus para com o seu povo, de que Deus vê todas as coisas, Deus vê os mínimos detalhes, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, tudo Ele vê indistintamente. Os olhos de Deus não deixará passar em branco as questões, as causas, as necessidades, a providência que haverá de ser então posta sobre o seu povo. E meus irmãos, o objetivo então não foi alcançado. Israel não expulsou os cananeus, outros povos ali ficaram, fez aliança com esse povo e se corromperam, desobedecendo a Deus. E meus irmãos, mais uma vez, nós olhamos com tristeza quando o povo de Deus faz alianças de vida e de fé com pessoas que não são da mesma fé, da mesma aliança. Para os solteiros que esperam um casamento, olhem para esse texto, olhem para esta narrativa e percebam o perigo que é você que é do povo de Deus se envolver com quem não é. E lembrem-se, assim como Deus levantou cada juiz cuidadosamente para dirigir cada tribo daquela, nos seus detalhes, da maior a menor,
Deus não passou, os olhos do Senhor não passou desapercebido da sua vida, da sua realidade, da sua necessidade, do seu desejo no coração. Mas não firme alianças de vida com alguém que não é da mesma fé em Cristo. Vai colher consequências, vai ter choro, vai ter tristeza, vai ter desespero, porque isto é mostrado ao longo da narrativa bíblica, que todas as vezes que o povo de Deus assim fez em desobediência, houveram consequências duras. E meus irmãos, este livro, ele é o retrato da luta do povo escolhido para se manter no caminho. É o povo de Deus. É o povo que estava lá no Egito sofrendo. É o povo que foi retirado por mão forte, usando a vida de Moisés para tirar o povo de lá. E os irmãos conhecem a história, as pragas, tudo que Deus fez e realizou para que aquele povo pudesse sair, para que pudesse estar com Deus, para que pudessem adorar a Deus. E pelo deserto caminharam até chegar na terra prometida. É o povo que recebeu de Deus a graça de Deus ter feito uma aliança com aquele povo, assim como nós lemos aqui. A minha aliança está posta, eu não vou quebrar, não vou voltar atrás na minha aliança com vocês. Mas mesmo assim, irmãos, aquele povo deveriam fazer diariamente a sua escolha. Eu obedeço a Deus ou obedeço às minhas próprias vontades? Assim sendo, queridos, uma pergunta cabe muito bem ainda nesta elucidação. Tem sido fácil nos mantermos no caminho do Senhor? Tem sido fácil? Será que caminhar com Cristo é algo que a gente aperta assim no botãozinho e automaticamente já está feito? Será que já é como diz os caminhoneiros, na banguela, já vai tranquilo, suave? Será que é assim? Será que é assim que funciona, irmãos? Será que ocorre automaticamente? Porque, irmãos, para mim não é não. Para mim não é. É uma luta de todo dia. É uma luta diária. É assim como o apóstolo Paulo falou, que esmurrava a sua carne. E como é que se faz isso? Combatendo contra a sua própria vontade, combatendo contra o seu próprio orgulho, as suas inclinações próprias. Irmãos, não é fácil. Se alguém disser que está na vida cristã de boa, está tranquilo, sombra e água fresca, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O livro de Juízes, irmãos, vai tratar exatamente disso. Mas o livro também é um relato de um Deus que capacita homens pecadores para realizar a sua vontade. É um Deus que intervém. É um Deus que mesmo nas nossas lutas diárias e nas nossas limitações e nas nossas fragilidades, é um Deus que está conosco. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. É a sua misericórdia que pega pela minha mão e pela sua e diz: você continuará. Eu amei você primeiro. O meu filho morreu para pagar por você. Você me pertence. É de Deus. O livro de Juízes falará exatamente sobre estas questões. O livro de Juízes diz que apesar de nós caídos, enfrentando as nossas próprias crises em todas as áreas, Ele está conosco e nos capacitará a continuar. Mas também o livro de Juízes, irmãos, é um livro maravilhoso que retrata profeticamente o juiz que subjugará as nações e derrotará todos os seus adversários. E nós podemos ver perfeitamente que esta profecia, ela se apresenta no Salmo 110. Vamos ler? Salmo 110. Disse o Senhor
ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder como santos ornamentos, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer. Virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita. No dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Aqui há um ponto importante nesta promessa de Cristo, messiânica, de que Ele é o juiz dos juízes, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, o Senhor Jesus. Mas antes, irmãos, de começarmos a exposição de hoje, eu não comecei ainda, nós devemos então iniciar, queridos, pelo final do livro, a fim de que possamos compreender o bastidor do coração humano desde a queda em busca de uma liberdade à parte de Deus. Lembro-me perfeitamente, talvez vocês também se lembrem, de um compositor musical brasileiro secular, que ele assim escreveu mesmo sem imaginar que de fato era uma pura realidade. Quando em uma de suas músicas ele disse: o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Nós não sabemos lidar com isso. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Ele não é ímpio, mas teve esse insight verdadeiro. E observe, irmãos, uma indagação que reflete a nossa realidade, a escuridão do coração humano sem Jesus. E aí é o último verso do livro, que diz: naqueles dias, como já citei, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Cada um, irmãos, fazia o que era certo na sua própria vontade. Não é difícil, irmãos, perceber a relevância deste livro para os nossos dias, visto, queridos, que este é um lema da nossa sociedade. E o lema eu queria destacar em 3 pontos aqui: faça o que você achar que está certo, siga o seu coração, faça o que você achar melhor. Essas palavras, irmãos, ecoam na nossa sociedade a ponto de podermos perceber quão profundas e tenras trevas a sociedade hoje vive longe do Senhor. Esta é uma constatação, uma realidade. Este é o mundo, irmãos, dos nossos dias e dos dias de juízes. E nós vamos ver, irmãos, qual o problema desta maneira de pensar, qual o problema desta maneira. Se eu não colocar diante do Senhor a liberdade em que Ele nos deu para vivermos para a sua glória, que liberdade então humana se apresenta para nós como um escape ou como um parâmetro de vida abençoada? Não há. Deus, irmãos, precisa nos salvar de nós mesmos. De nós mesmos. Este livro nos explicará porque Deus precisa nos salvar de cada um de nós. Quando nós deixamos, irmãos, a nossa própria sorte e fazer tudo aquilo que aos nossos olhos parece bom, o desastre acontece. Queiramos, irmãos, estar nas mãos do Senhor. Queiramos decidir para a glória do Senhor. E assim, meus irmãos, eu convido você a voltar os olhos para o texto que nós lemos, verso 1 e 2, que vai falar sobre um começo bem sucedido. Até o verso 18, no caso, estaríamos comprometidos com este ponto. E o verso 1 e 2 nos diz: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Consultar a Deus, coisa maravilhosa. Senhor, nos oriente, e agora o que é que nós devemos fazer? Que coisa boa, começa já pedindo o auxílio do Senhor para decidir coisas importantes. Senhor, como é que o Senhor quer que nós façamos? Me explique, me diga, me ensine, eu quero fazer como o Senhor mandar. Chegamos aqui em reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, mas daqui em diante, como é que nós vamos fazer? Iniciou maravilhoso,
Perfeito. Que bom que cada um de nós pudéssemos decidir as nossas questões de vida assim. Senhor, e agora? Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? Maravilhoso. O Senhor responde: a tribo de Judá será a primeira. E observe, irmãos, olha só o que aqui o Senhor fala: eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Ou seja, Judá precisava tomar conta da região, porque depois da região dominada, agora haveria de ter as partições de cada tribo para poder viver na terra prometida. Mas Judá, a principal das tribos, por assim percebermos, era a tribo que recebeu de Deus a autorização para poder dominar a terra, colocar os cananeus para fora, para correr. E era para colocar tudo para fora, todos. Era para aniquilar, expulsar da terra. Mas, irmãos, nós podemos ver que a conquista da terra começa com esta orientação. Deus, em sua soberania, queridos, dirige os acontecimentos. Mesmo quando o povo falha, a sua soberania, ela permanece firme. Deus é o autor e sustentador de todas as coisas na história. Ele cumpre seus propósitos soberanamente, mesmo através das falhas humanas. Nós vamos ver, irmãos, que o povo falhou feio. Começou bonito, mas o povo caminhou de uma forma trágica. O povo caminhou como se não tivesse perguntado a Deus como era para fazer. O povo caminhou parecia que Deus disse assim: não, faça como vocês quiserem. Porque o início que começou tudo certinho, pronto, Senhor, estamos aqui agora, como é que vai ser? Faça assim. Não, não foi feito. Desobedeceram flagrantemente, falharam na sua missão. Curiosamente, irmãos, Judá convoca a tribo de Simeão, nós vamos ver versículos mais adiante, para ajudá-los nesta tarefa. Não temos certeza neste momento se isso foi um símbolo de fé, ou aliás, de falta de fé, de Judá achar que era muita terra para poder conquistar e de repente sozinhos não iam conseguir, chamou uma outra tribo para ajudar, né? Nós não sabemos ao certo se de fato foi isso que aconteceu, porque o texto não nos revela isso, ou apenas era uma realidade de conquistas, né? Se juntarem para poder realizar um trabalho grandioso. Já que a terra, irmãos, destinada a todas as tribos, estavam ali para serem alcançadas. Em ambos os casos, Judá sobe e o Senhor então concede grande vitória àquele povo. Do verso 4 até o verso 18, nós vamos ver toda a narrativa de conquista. Assim como o Senhor prometeu a terra foi entregue de fato nas mãos do povo de Israel. A tribo de Judá, irmãos, então, ela está destruindo os cananeus com sucesso. Deus está fielmente concedendo vitória. Mas há um momento, queridos, em que tudo então começa a mudar de figura. E aqui há um ponto importante para refletirmos. Eles começaram ganhando vitória, tendo vitória, tendo vitória, tendo vitória, porque Deus havia prometido: eu vou dar para vocês a terra. Mas eles começaram a fazer o que era errado. Mas não está dando certo, não está ganhando? Então Deus está no negócio. Vamos, está tudo certo. Uma avaliação para nós. Nem sempre, irmãos, o que nós estamos fazendo está dando tudo certo, tem a aprovação de Deus. Precisamos ter cuidado com isso. Porque nós vamos perceber, irmãos, que algo começou a mudar, começou a ficar diferente. E aí é onde entra o verso 19, que eu quero chamar a sua atenção. O Senhor esteve com os filhos de Judá, ou seja, diante de todas as lutas, de todas as coisas erradas que eles fizeram, o Senhor esteve com Judá. Observe. E eles ocuparam a região das montanhas, sim. Porém, aqui é onde está o ponto. Esse porém de Deus, neste relatório, foi terrível. Sabe aquela narrativa assim, aquela história, né? Não,
fulano começou tão bem, direitinho, tal, tudo certo, caminhou, foi uma bênção, tantos anos servindo ao Senhor. Porém, esse porém é uma mudança drástica de direção na concepção do relatório de Deus. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque eles tinham carros de ferro. E aí, meus irmãos, a partir do verso 19, nós vamos ver um relatório terrível daquilo que aconteceu durante a conquista da terra. Embora Deus, irmãos, tenha dado aos israelitas a terra, eles deveriam expulsar completamente os cananeus. Isso demonstra, irmãos, a depravação humana. É aquilo que Deus fala para nós, para realizarmos e fazermos. Sabemos o que é certo, mas nós não fazemos o que é certo. É o eu sei, mas eu não faço. Como somos limitados, irmãos. Eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Eu sei que Deus não se agrada, mas eu vou fazer isso aqui. Mentir é pecado, mas olha, uma mentirinha, só para poder não, sabe? Para não ficar constrangedor. Nós somos assim, irmãos. A gente olha para a narrativa deste povo e acha, meu Deus, como é que o povo fez isso? Irmãos, nós somos assim. Nós conhecemos a Escritura e parece que nós não conhecemos a Escritura. Nós sabemos o que é correto aos olhos do Senhor e temos dificuldade. Irmãos, há uma constatação maior da depravação total do ser humano do que isso? Não tem. E assim, meus irmãos, as coisas foram se desdobrando. A tendência ao pecado, à desobediência, a tendência de fazer coisas por conta própria, a incapacidade do povo de cumprir totalmente o comando de Deus é flagrantemente visto aqui. E apontam para a nossa condição de pecadores incapazes de salvarmos a nós mesmos. Não temos. É a misericórdia de Deus e a graça dele, ponto final. Porque, irmãos, eles viveram uma coisa que hoje muitas pessoas vivem, uma fé parcial, que resulta em fracasso. Ter fé pela metade é não ter fé. Confiar desconfiando não é confiar. Qual era a dúvida daqueles homens? O verso 19, queridos, é um verso curioso. Nós lemos que o Senhor está com Judá. Observe, ele diz, eu estive com os filhos de Judá. Ou seja, Deus esteve com o povo, Deus está conosco. Nós sabemos disso, a palavra nos assegura isso. E por que então Judá não teve como expulsar os moradores das planícies por conta de carros de ferro? Qual foi o problema aqui que aconteceu? O que é que está acontecendo? Como pode Deus estar com o povo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, que dá ordem ao que Ele quiser? Aquele povo sabia do testemunho dos seus pais, que morreram no deserto, de todos os livramentos que Deus fez na vida deles. Eles sabiam quem era Deus. Mas aquele povo, irmãos, demonstra uma fé frágil, impossibilitados de poder realizar uma missão, mesmo sabendo que Deus estava com eles. O que é que nós podemos entender, irmãos? Será que Deus não é maior do que carros de ferro? Será que Deus ele é incapaz de vencer as armas humanas vistas ali? Josué disse ao povo que eles poderiam ter aquela terra, pois aquela terra foi dada para eles, apesar daquele povo ter carros de ferro. Deus então disse que a terra e o povo seriam entregues nas mãos deles. E qual era o problema? Por que não obedecer a Deus? Por que não expulsar todos? Cumprir aquilo que foi estabelecido. Irmãos, no livro de Deuteronômio, lá está a causa pelo qual Deus haveria de julgar os cananeus. Os cananeus, um povo mau, que abominou o Senhor. E aqui neste momento chegou a hora de Deus julgar com morte os cananeus. E a ordem foi, é para aniquilar todo mundo, zera tudo.
E eles não fizeram isso. Eles não obedeceram. Eles negociaram consigo mesmo, obedecer a Deus ou não. Eles não cumpriram cabalmente o que era para ter sido feito. Eles não creram na palavra do próprio Deus. Irmãos, nós perdemos, irmãos, às vezes uma vida abençoada em Cristo, quando nos falta fé na força de Deus, escolhendo confiar na nossa própria força, naquilo que eu sei, que eu posso, que eu tenho condições de fazer. E é por isso que Deus nos chama a confiar na força do Senhor e não na nossa própria força, em Efésios 6, versículos do 10 ao 18. Às vezes, irmãos, negociamos coisas. Às vezes Deus diz assim: saia de onde você está e não leve nada. Aí a gente olha assim: mas Senhor, eu vou deixar isso aqui, isso é tão bom, isso é tão confortável, isso é tão legal. Mas a ordem é deixar, é sair. A ordem foi dada. E a gente fica se prendendo a coisas, sabe? Com medo de soltar ou com pena de soltar coisas. E meus irmãos, o restante do primeiro capítulo de Juízes revela a contínua infidelidade das tribos de Israel. Estamos falando do povo de Deus. Cada tribo é descrita como incapaz de expulsar os habitantes da terra que lhe foi dada. No verso 21, a tribo de Benjamim não expulsou os habitantes. No verso 27, a de Manassés. No verso 29, a de Efraim. No verso 30, a de Azer, a de Zebulon. A de 31, de Azer. De 33, a de Naftali. No 34, a tribo de Dan não apenas não expulsou os habitantes, mas está sendo foram repelidos pelos amorreus, por outros povos, sofreram castigo. As tribos não apenas, irmãos, não expulsaram o povo que Deus ordenou, mantiveram lá. Por algumas questões, há quem comente sobre até riquezas e possibilidades de serviços escravos para o povo de Deus. Visão econômica. Não vamos expulsar esses não. Esse pessoal aqui pode nos abençoar muito com o trabalho deles, com as finanças deles, com os negócios que eles têm. Eles podem nos servir muito. Não vamos botar eles para fora não. Negociar com o que Deus disse não é para fazer isso aí. Temos que ter cuidado, irmãos, muito cuidado com aquilo que a gente resolve negociar com coisas que Deus disse: não entre nisso aí não é para você. Observe, irmãos, algumas das tribos escravizaram os habitantes em vez de expulsá-los, e isto teve grande consequência para a vida do povo de Deus. Eles têm, irmãos, uma fé parcial de fato, e está levando a uma obediência parcial, pois o povo não consegue, irmãos, entender por que estão assim falhando. O que acontece? É uma pergunta visível nas entrelinhas da narrativa, mas que para nós serve do mesmo tamanho. A carapuça disso aqui serve para cada um de nós. Por que eu sei que é errado e faço errado? Porque eu não consigo obedecer. Porque eu não consigo fazer tal qual Deus assim colocou. Por quê? Por que não consegue? Qual é a grande dificuldade? Porque a gente sofre por saber o que é a vontade de Deus e não fazemos. Por quê? Por que eu não consigo? Irmãos, todos falharam. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, líderes falham. Os apóstolos de Jesus falharam. Os profetas falharam. O primeiro Adão falhou.
Os reis falharam. Os sacerdotes falharam. Os servos falharam. Nós falhamos, irmãos. Se não for a misericórdia e a graça do Senhor, o que será de nós? O que será, irmãos, de nós? Mas o supremo juiz, o Senhor Jesus, o segundo Adão, que veio em perfeição, o nosso Redentor, ele nunca falhou, irmãos. Em perfeição cumpriu as suas promessas. Ele tem supremo poder sobre todas as coisas e nele nós podemos confiar e nos espelhar. O que é preciso ser feito, irmãos? Nos comprometermos em uma busca incessante, incansável, de fazer a vontade do nosso Senhor. É este comprometimento, irmãos, que precisa acontecer. Apesar das falhas humanas, irmãos, Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele não mudou. A história de Israel aponta para esta necessidade, a necessidade de uma redenção completa e maior, que acontecerá quando os céus se abrirem e o Senhor vier em glória para nos resgatar desta realidade terrível. O nosso discipulado, irmãos, está incompleto. E a cada dia nós precisamos caminhar um pouquinho mais. A cada dia nos aperfeiçoar mais. A cada dia nos comprometermos mais em renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Queridos, a história de Israel, irmãos, é uma preparação para o Evangelho. É uma demonstração clara de que eles, por eles mesmos, não conseguiriam. Mas em Cristo eles seriam resgatados. Em Cristo eles seriam salvos. Esta história, irmãos, aponta para um supremo juiz que haverá de vir para julgar as nações e resgatar o seu povo, para, glorificados assim, estarem eternamente com Ele. Observe, meus irmãos, que no capítulo 2, os versos do 1 até o verso 5, podemos ver então, irmãos, a graça e a misericórdia de Deus, que se estabelece neste início de capítulo, que assim fecha um ciclo de um entendimento sobre esta narrativa, quando assim o Senhor diz, o anjo do Senhor, e todas as vezes que é o anjo do Senhor falando, é Jesus que está falando. O anjo do Senhor. Não é um anjo qualquer, não. É Jesus Cristo aqui falando. O anjo do Senhor. Ele foi a Gilgal, a Boquim, e disse: eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais, e disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Eu vou ler até aqui. Os irmãos já perceberam que lá no Êxodo, capítulo 20, quando Deus vai entregar os mandamentos para o povo, o que é que ele diz? Eu sou o Senhor de vocês. Eu vos tirei da terra, a mesma coisa, eu vos tirei da terra do Egito. Ou seja, antes do povo aqui receber um duro recado de Deus, ou de receber uma voz corretiva de Deus, primeiro a narrativa aponta-nos que Deus se coloca como aquele que estabeleceu uma aliança, que tirou o povo da escravidão, que salvou o povo e que não vai voltar atrás na sua aliança e que será firme, assim como as suas palavras. Observe, irmãos, que o modus operandi de Deus falar com o povo geralmente é nesta mesma ideia. Primeiro ele vem dar as suas garantias de promessa, depois ele fala com o povo. Ele traz em primeiro lugar aquilo que ele é e aquilo que ele faz, e a sua promessa dada. Percebam, irmãos, que quando ele diz: eu tirei vocês da terra do Egito, quem tirou vocês não foram vocês, foi eu que tirei. Percebam, a obra de libertação não foi o povo que se
vamos fazer uma rebelião e vamos conquistar a libertação. Não. Ele que tirou, ele que libertou. Foi ele quem fez. Do início ao fim, foi ele. Não, você não está aqui por você. Eu não estou aqui por mim. Foi ele quem fez. Foi ele quem nos buscou, que nos resgatou, que nos trouxe. Ele que nos libertou do nosso próprio cativeiro, ou do cativeiro do pecado, do império das trevas. E ele nos trouxe então para si. Percebam, irmãos, comigo, que quando ele diz: eu tirei vocês e os trouxe da terra que sob juramento havia prometido aos seus pais, e disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Ou seja, independente do que aconteça, a minha aliança não será quebrada. É uma aliança que está até hoje válida, em vigor. E o Senhor nos prometeu a vida eterna, um céu de glória, a eternidade com Ele. Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, aí agora vem um recado duro: não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Mas eles já tinham feito. Pelo contrário, derrubem seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isto também eu disse: não expulsarei. E aqui é a consequência. Não expulsarei este povo da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Até aqui. Irmãos, que recado duro. Que constatação terrível, que confrontamento pesado, por conta da flagrante desobediência do povo naquele momento. Mas, irmãos, vejam que quando Deus então ele faz isso, ele diz esta fala confrontadora, podemos então perceber, queridos, três coisas interessantes. Que de forma incansável, ou de modo incansável, Deus oferece a sua graça aos que não merecem, pecadores imerecidos. Que Deus poderia desistir deles. Rapaz, vocês não tem jeito não. Eu já fiz de tudo por vocês. Rapaz, eu libertei vocês. Abri o mar para vocês passarem. 40 dias, 40 anos cuidando de vocês, de alimento, de água, de sombra, de aquecimento. Dando demonstrações do meu poder. Trouxe vocês para cá. Eu digo como é para ser feito e vocês fazem isso. Eu vou desistir de vocês. Não. Pelo contrário. Deus disse: não invalidarei a aliança que eu fiz com vocês. Que tamanho de amor é esse, irmãos? Que graça é essa? Para que a gente fique brincando de ser crente. Que tamanho de graça é essa? Para a gente ver tanto conchavo. Que tamanho de graça é essa, irmãos? Para a gente não vir domingo de manhã para a escola bíblica dominical? Porque a gente tem um pretexto: não, domingo é o dia de descanso. Espera aí, que descanso? Descanso de tu não ir trabalhar lá. Mas é para tu estar aqui. Que tamanho de graça é essa, irmãos, que a gente não reconhece esse chamamento? O dia do Senhor é do Senhor, não é meu não. Não é do pastor da igreja não, nem é da igreja. É do Senhor. E se o povo de Deus reunido está, eu preciso estar junto. Isso é ordenança, não é invenção do pastor não, está escrito. E a gente negocia tanto as coisas. Tudo tem um jeitinho, tem uma arrumaçãozinha, tem alguma coisa. Irmãos, será que a gente tem ideia da dimensão desta graça? Um amor desta forma, que incansavelmente nos atrai, nos cobre e nos ajuda. Quantas vezes nós erramos, dizemos: nunca mais eu faço. Quando passa 3 dias, estou fazendo de novo. E o Senhor: meu filho, dá-me o teu coração. Filho meu, eu estou contigo. Eu te ajudo, te sustento. Eu te abençoo. Eu te coloco numa igreja de um pastorzinho chato, pequeno, que vive dentro de um negócio difícil. Mas é para te abençoar. E quando a gente abre o texto, é só espada com toda. É um Deus que cuida, que zela,
que nos cerca de todo jeito, que nos dá coisas que a gente não merece de jeito nenhum. Será que esse povo merecia a terra prometida? O lugar que manda leite e mel? Deus deu, mesmo com isso tudo aqui, com essa desobediência. Agora Deus tem seu jeito, né, de tratar conosco. Tem hora que Ele aperta os parafusos assim que é necessário, é preciso, para que a gente acorde, porque parece que há um sono. Irmãos, que graça é essa, queridos? Deus, irmãos, Ele é o grande governador de todas as coisas. Ele é o governador das nossas vidas, o governador de todas as áreas da nossa vida. Não apenas uma parte delas, mas de todas as áreas da nossa vida. Ele é Senhor e governador delas. Deus, queridos, está no controle de tudo, independentemente de o quanto difícil, obscuro ou incerto as coisas sejam. Está vendo a geopolítica mundial nos nossos dias? Parece um navio à deriva. Parece o Titanic que está quase afundando, passando cheio de icebergs. E meus irmãos, para Deus, está tudo dentro do plano. Deus é Senhor de todas as coisas, sabe de tudo, tem domínio sobre todas as coisas, conhece todas as coisas profundamente além do que os nossos olhos podem ver. O Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo. O dólar pode dar 10, pode dar 20, 50, o mundo pode entrar numa guerra, acontecer o que for que acontecer. Ele é Senhor, não deixou de ser Senhor soberano sobre todas as coisas. Ponto. Só em eu saber que fui alcançado por esta graça e que a minha vida aqui não tem essa tão importância tão grande, assim como o apóstolo Paulo disse, não dou por preciosa a minha vida aqui. Eu sei que se um dia o mundo se acabar aqui, acontecer qualquer coisa, uma bomba atômica acontecer, qual o problema? Estaremos para sempre com Ele, eternamente. Pronto. Não preciso estar nervoso, aperreado, agoniado. E agora como é que vai ser? Vai faltar comida, vai isso, vai aquilo. Meus irmãos, quem é o meu Senhor? Quem é o seu Senhor? Quem é? Quem é? É o Deus Todo-Poderoso, gracioso e misericordioso, que nos guarda, que nos sustenta. E se tudo aqui se acabar, a gente continua adorando ao Senhor na eternidade. Pronto. Porque o meu alvo não é essa vida. O nosso alvo não pode ser essa realidade aqui. O nosso alvo é a realidade futura, que nos aguarda. Se você tem esperança, alegre-se no Senhor por isso. E meus irmãos, Ele é fiel, irmãos, à sua aliança. Quando nos lembramos de quem Deus é e da graça que continuamente nos demonstra, nos alcança, então devemos servi-lo, irmãos, é com alegria, assim como lemos hoje na abertura do culto. No Salmo 100, verso 2 diz: servi ao Senhor com alegria. Temos motivos sobrando de agradecer a este Deus pelas suas intervenções, pela sua graça, pelo seu cuidado para conosco, e ver, irmãos, o incrível amor e fidelidade de Deus nos moverá então, irmãos, a uma fé plena, uma fé nas suas promessas. E esta demonstração de graça, irmãos, leva à nossa obediência, e não uma fé parcial, mas uma fé completa. Precisamos buscar isso, buscar obedecer ao Senhor. A obediência parcial, irmãos, não é louvada, não é reconhecida pelo Senhor, mas é considerada desobediência. Uma fé plena no Senhor, de fato, é a expectativa de que a sua graça é como somos movidos a este tipo de confiança. E para concluir, nesta noite nós vamos trazer algumas aplicações rápidas. E uma pergunta, irmãos, a nós: nossa confiança
está na soberania de Deus, que governa todas as coisas e que tudo converge para o bem daqueles que amam ao Senhor, conforme Romanos capítulo 8, verso 28. Mesmo nas nossas falhas e nos nossos fracassos, não escapam o seu controle soberano. Preciso entender isso de forma muito clara. Quantas vezes, irmãos, o nosso não posso, na verdade é eu não quero. Quantas vezes o Senhor diz para mim e para você algo, através da pregação. Que a pregação, irmãos, é um grande arco e flechas, que quando a palavra é ministrada, sai uma flecha para cada coração, para atender às necessidades diversas das nossas necessidades. E quantas vezes o obedecer ao Senhor é assim? O eu não posso é, na verdade, eu não quero. Deus, irmãos, não nos coloca em uma posição em que nós não podemos obedecer. O triste é que achamos que nós estamos indo muito bem, tendo uma fé parcial, ou seja, uma obediência parcial. Muitas vezes, queridos, quem sabe as tribos de Israel queriam que Deus aceitasse do jeito que eles estavam fazendo. Porque é assim que muitas vezes nós fazemos. Cometemos as nossas iniquidades quando o negócio está todo pegando fogo, aí a gente corre agora para o Senhor. Senhor, chegue aqui, me ajude, ou então aceite o que eu fiz, e queremos uma legalidade ao que nós fazemos de errado, fora completamente daquilo que Deus já estabeleceu em sua palavra. É triste, irmãos, quando de fato uma fé parcial se apresenta assim. Deus diz que a nossa fé parcial, irmãos, ela nos leva ao engano. Lemos então que Pedro, quando foi chamado por Jesus para andar sobre as águas, ele até foi e conseguiu dar alguns passos, mas logo ele duvidou. A sua fé não foi completa, foi uma fé parcial. Logo ele duvidou, olhou para as ondas e naufragou. As tribos de Israel, irmãos, obedeceram em partes a Deus. Eles conquistaram a terra. Quem sabe até tiveram uma boa intenção humana. Não, rapaz. Jogar esses trabalhadores fora, expulsar todo mundo, isso é um crime. Olha só, esses trabalhadores podem nos servir. Eles sabem andar com esses carros de ferro. Quem sabe? A perspectiva não foi de dizer, não, Deus está errado. Ele exagerou de botar isso todo mundo para fora. Não, vamos fazer aqui um ajeitado aqui. Quantas vezes, irmãos, a nossa boa intenção está totalmente fora do plano de Deus? Porque tem gente que tem uma fé parcial. Há pessoas que têm uma fé pela metade. Não, eu confio em Deus, eu sei que Ele é o meu Salvador, mas eu não cumpro. Eu não quero cumprir aquilo que Ele estabeleceu. Eu quero uma Bíblia podada. Como uma árvorezinha que eu tiro os galhos que eu quero, as pontinhas, para ficar só o que eu quero. A palavra de Deus não é assim. Eu não posso limitar a Escritura e dizer, eu vou selecionar o que é que eu quero que sirva para mim. Rasgue essa folha, rasgue essa daqui também. Não. A palavra de Deus não funciona dessa forma. Não é assim que Deus quis. Ele disse que nós não devemos tirar uma vírgula, alterar nada do que Ele disse para o seu povo. E percebam, irmãos, uma fé parcial, não obedecer completamente, é querer justificar o restante que falta, às vezes com boas ações ou boas obras. E para Deus, o que Ele vê não são as nossas obras, em busca de um favor dEle, mas as boas obras que são oriundas de um coração, de uma fé completa nele. Percebam, irmãos, que como temos refletido, irmãos, a nossa confiança e obediência ao Deus fiel, misericordioso e insistentemente amável ao nosso coração. Eclesiastes capítulo 7, verso 8 diz, o fim das coisas é melhor do que o início. Eles começaram muito bem, terminaram de forma trágica.
E esta é uma palavra, irmãos, importantíssima. Essa história de Israel, ela começou muito bem, terminou muito mal. Que possamos nesta noite, irmãos, buscar o Senhor, capacitação e sabedoria, exercitarmos na piedade, como falamos hoje pela manhã, a fim de que sejamos abençoados na nossa caminhada até o fim, sob a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.